Bom, pessoal, nesse bloco agora nós vamos trabalhar a diferença entre a reclamação trabalhista e o inquérito judicial para apuração de falta grave, vamos chamar aqui de IJ. A RT ela é uma peça que ela é proposta pelo empregado em face do empregador, enquanto que o inquérito judicial para apuração de falta grave ele é uma peça que é proposta pelo empregador. Então, a estrutura básica é muito semelhante, mas a principal diferença começa exatamente aqui na qualificação do autor. A primeira diferença vai estar aí, que o inquérito judicial para apuração de falta grave já vai ser uma peça proposta pelo empregador. Então, nós já vamos ter uma diferença na questão do autor. Então, a RT vai ser um empregado e vamos chamar de IJ, inquérito judicial para apuração de falta grave, vai ser o empregador. Ok? Então, basicamente, elas têm essa mesma estrutura que está aqui, tá? Basicamente a mesma estrutura, porém a primeira diferença, então, está no nome e fundamento da peça, tá? O fundamento da RT é o 840 da CLT, ok? Já o fundamento do IJ é o 853 e o 494 da CLT. Então vamos ver aqui, o 853 diz: para a instauração do inquérito para apuração de falta grave contra empregado garantido com estabilidade, o empregador, olha aqui, apresentará reclamação por escrito à junta ou juízo de direito. Tem um prazo aqui, 30 dias contados da data da suspensão do empregado. O artigo 494 diz que o empregado acusado de falta grave poderá ser suspenso de suas funções, mas a sua despedida só se tornará efetiva após o inquérito em que verifique a procedência da acusação. Parágrafo único fala da suspensão, no caso desse artigo, perdurará até a decisão final do processo. Então, nós temos aí o fundamento do inquérito judicial, que é o 853 e o 494. Agora, na qualificação das partes, na qualificação aqui, ó, das partes, nós temos o RT, nós já falamos, a RT é o empregado, ok? RT empregado, já falamos, e o IJ, o autor, é o empregador. Vou só para não confundir aqui, tá? Então vamos lá. Aqui vai ser o empregador. Ok? Na qualificação do autor. As teses, pessoal, nós teremos na reclamação trabalhista, nós podemos ter várias, tá certo? Várias. Então, reclamação trabalhista, nós podemos ter várias teses. Podemos ter, por exemplo, problemas de contratação. Nós podemos ter a questão da função, as atividades desenvolvidas durante o transcurso do trabalho, atividades desenvolvidas no transcurso do trabalho. Nós podemos ter a questão da jornada, pode ser discutido pagamentos, verbas rescisórias, pedido de tutela, né? Então não tem prazo para iniciar, o que é interessante aqui, ó, não tem prazo para iniciar. Não tem prazo para iniciar, no caso da RT, não tem prazo para iniciar, a não ser a prescrição total, que vai ser quando, hein? 2 anos. Então não tem prazo inicial, mas a prescrição total ela se dá após 2 anos.
Já no IJ, tá bom? Vou puxar uma seta aqui, isso aqui é a RT, e no IJ, né? No IJ ela é uma peça menor, com possibilidade de menores opções. A primeira opção dela é a questão da estabilidade, e a segunda opção dela seria justa causa, né? Justa causa em razão de quê? De falta grave. Ok? Então são essas duas possibilidades que você vai ter na IJ, seja estabilidade ou justa causa por falta grave. Agora, há um prazo para instauração, você prestou atenção aqui, está no artigo 853, o prazo é esse aqui de 30 dias a contar da suspensão do empregado, ok? Então, nesse bloco, a gente viu aqui uma comparação entre a reclamação trabalhista e o inquérito judicial por falta grave. Nós lemos aqui o artigo 853 e o artigo 494. E uma observação ainda que a gente pode fazer seria a questão de um elemento indispensável, né? Indispensável. O empregado garantido com estabilidade, no caso, o exemplo seria o empregado, um dirigente sindical, há um entendimento consolidado do TST, e aqui eu quero trazer aqui a súmula 379 do TST, que diz o seguinte: o dirigente sindical somente poderá ser dispensado por falta grave. Então aqui, ó, dirigente sindical só pode ser dispensado por falta grave mediante apuração em inquérito judicial, inteligência dos artigos 494, 543, parágrafo 3º da CLT. Então, falta grave estão previstos aonde? Né? Onde está previsto a falta grave? Então, você vai encontrar lá no 482 da CLT, tá certo? Então, são estes casos nesse bloco. Então, a gente fecha aqui essa ideia aqui da estrutura do inquérito judicial por falta grave, comparando aqui com a reclamação trabalhista, só destacando aqui, então, primeira diferença está ali na qualificação das partes. O ART vai ser, o enunciado vai trazer para você, é uma questão apresentada por um empregado. A gente listou aqui nessa aula algumas opções de teses, problemas de contratação, função, atividades do transcurso do trabalho, jornada, pagamentos, etc. Então é sempre um empregado reclamando de alguma coisa, tá certo? E fica mais fácil identificar um inquérito judicial por falta grave, porque são duas questões, como nós destacamos: estabilidade ou justa causa por falta grave. Lembrando aí os fundamentos, portanto, fundamento legal, CLT 853, 494 e não esquecer a súmula 379 do TST. Tá bom, pessoal? Próximo bloco a gente vai falar sobre a consignação em pagamento, também fazendo uma diferença da RT e a consignação em pagamento.